Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Trigonometria, aula 13, funções trigonométricas, e hoje com a função seno. Já parou para ouvir com atenção a quantidade de sons que estão à sua volta? É realmente uma infinidade de sons que nos cercam todos os dias. Podemos definir o som como sendo oscilações ocorridas na natureza, mas hoje gostaria de falar de um tipo de oscilação que pode ser produzida pelo homem. Estou me referindo à música. Esse tipo de som, que dependendo do estilo, pode ou não agradar quem está ouvindo, mas que de qualquer forma viaja pelo ar até os nossos ouvidos. Existe muita matemática na música. Veja, por exemplo, como oscilam as cordas de um violão ao serem tocadas. As formas que surgem lembram muito as funções trigonométricas, assunto da nossa aula de hoje. Bem, vamos à aula. O que já vimos até agora? Bem, turma, para a aula de hoje, precisaremos ter em mente os conteúdos já vistos nas aulas 1, 3, 9 e 11. Então, se você tem alguma dúvida nesses conteúdos, sugiro que assista essas aulas novamente. Turma, a partir da tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, que já estudamos na nossa aula 1 de trigonometria, vamos tentar montar um esboço da função seno. Tenho aqui o plano cartesiano e uma circunferência com raio 1. Logo ao lado, vou colocar novamente o plano cartesiano e no eixo x vou denotar em radiano os ângulos 0, π e 2π. Nós já sabemos que seno de 0, seno de π e seno de 2π é zero mesmo. Agora, usando os valores da tabela trigonométrica, vamos montar os pontos dos demais ângulos nesse gráfico. Por exemplo, para seno valendo meio, sabemos que temos os ângulos π sobre 6 e 5π sobre 6. Para seno valendo raiz de 2 sobre 2, temos os ângulos π sobre 4 e 3π sobre 4. Para seno valendo raiz de 3 sobre 2, os ângulos π sobre 3 e 2π sobre 3. Por fim, no seu ponto mais alto, quando o seno vale 1, o ângulo π sobre 2. Continuando esse raciocínio, temos, para seno valendo menos meio, os ângulos 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Para seno valendo menos raiz de 2 sobre 2, os ângulos 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Para seno valendo menos raiz de 3 sobre 2, os ângulos 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Por fim, no seu ponto mínimo, valendo menos 1, o ângulo 3π sobre 2. Agora temos os pontos necessários para fazer o esboço do que será a nossa função seno. Ligando esses pontos, temos o que chamamos de senoide. A senoide faz parte das funções circulares, ou seja, aquelas funções que se repetem de tempos em tempos. No caso da senoide, chamamos essa repetição de período, e perceba que o período de uma função senoide é igual a 2π. A partir daí, o padrão se repete. Outra coisa importante quando estudamos funções trigonométricas é o que chamamos de amplitude. Amplitude é a distância do ponto de equilíbrio até uma crista, o ponto mais alto da curva, ou até um vale, o ponto mais baixo dessa curva. Perceba que, nesse meu exemplo, a minha amplitude é igual a 1. E por fim, quando falamos de funções, temos que também saber definir o conjunto imagem dessa função. Nesse caso, na função seno, temos que a sua imagem é o conjunto formado pelo intervalo de menos 1 até 1. Vamos fazer agora alguns exemplos. Faça um esboço do gráfico das funções seno abaixo. Antes, só para efeito de comparação, vou primeiro montar um esboço da nossa função seno original. Temos aqui uma senoide, no eixo x os pontos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Seu ponto máximo é 1, o seu ponto mínimo é menos 1, e essa será a nossa f de x igual a seno de x, cujo conjunto imagem é o intervalo fechado de menos 1 até 1. Agora sim, letra A. Temos que fazer o esboço das funções g de x igual a 2 seno de x e h de x igual a meio seno de x. Usando os mesmos pontos do eixo x, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, olha o que acontece.
g de 0, 0. G de π sobre 2, 2. G de π, 0 novamente. G de 3π sobre 2, menos 2. E por fim, G de 2π, 0. Com esses pontos, podemos montar esse esboço da função g de x. E note que, agora, o seu conjunto imagem é de menos 2 até 2. Usando o mesmo raciocínio, olha o que acontece com o gráfico da função h de x. h de 0, 0. h de π sobre 2, meio. h de π, 0. h de 3π sobre 2, menos meio. E, por fim, h de 2π, 0 novamente. O que resulta nesse esboço da função h de x, em que o conjunto imagem agora é um intervalo fechado de menos meio a meio. Está percebendo o que está acontecendo? Na nossa função original, f de x igual a seno de x, a sua amplitude era 1. Quando fizemos a multiplicação de 2 vezes seno de x, a amplitude passou a ser 2. E quando fizemos a multiplicação de meio vezes seno de x, a amplitude passou a ser meio. Isso nos mostra que, quando multiplicamos um número pela função seno, temos uma mudança na amplitude da função, sendo o mesmo valor do número que está multiplicando a função seno. Vamos fazer mais alguns esboços de gráficos de função seno. Na nossa letra B agora temos g de x igual a seno de x mais 1 e h de x igual a seno de x menos 1. Novamente, para efeito de comparação, temos aqui a nossa função f de x igual a seno de x original. Usando o raciocínio que já vimos, temos g de 0 é igual a 1. G de π sobre 2, 2. G de π, 1 novamente. G de 3π sobre 2, 0. G de 2π, 1. Com esses pontos, podemos montar esse esboço da nossa função g de x. Continuando, agora para a função h de x. h de 0, menos 1. h de π sobre 2, 0. h de π, menos 1 novamente. h de 3π sobre 2, menos 2. E, por fim, h de 2π, menos 1. E com esses pontos, podemos montar esse esboço da nossa função h de x. Notou o que está acontecendo? Quando fizemos uma soma na função seno de x, o gráfico todo foi transladado para cima. E quando fizemos uma subtração na função seno de x, o gráfico todo foi transladado para baixo. Isso significa que, ao somar ou subtrair uma função fora do seno, temos uma translação vertical. Vejamos agora como fica o esboço do gráfico da letra C. g de x é igual a seno de x menos π sobre 2. Novamente, temos aqui a nossa função f de x igual a seno de x original, para servir de referência. Turma, preste atenção. Agora temos uma alteração dentro do seno, x menos π sobre 2. Nesse caso, primeiro precisamos definir a qual intervalo o ângulo x pertence. Nós sabemos que o período de uma função seno original é 2π. Então, podemos primeiro montar a inequação. 0 menor ou igual a x menos π sobre 2 menor ou igual a 2π. Somando toda essa inequação com π sobre 2, chegaremos em π sobre 2 menor ou igual a x menor ou igual a 5π sobre 2. Pronto, nós sabemos que o ângulo x que precisamos utilizar está no intervalo que vai de π sobre 2 a 5π sobre 2, e isso mantém o período 2π. Dividindo esse novo intervalo em 4 partes, que representam os 4 quadrantes do círculo trigonométrico, podemos montar os seguintes pontos na função g de x. g de π sobre 2, 0. g de π, 1. g de 3π sobre 2, 0 novamente. g de 2π, menos 1. E para terminar, g de 5π sobre 2, 0. Com esses pontos, podemos montar esse esboço da nossa função g de x. Perceba que, ao fazer uma subtração de π sobre 2 dentro do seno, todo o gráfico foi transladado para a direita, exatamente nesse valor, π sobre 2. Isso significa que, ao somar ou subtrair dentro da função seno, nós estamos fazendo uma translação horizontal. Quando fazemos o ângulo
mais um outro ângulo, a translação é para a esquerda. Quando fazemos o ângulo menos um outro ângulo, a translação é para a direita. Vejamos agora a letra D. h de x é igual a seno de 2x. Novamente, temos aqui a nossa função f de x igual a seno de x original. Usando o raciocínio da letra C, temos a seguinte inequação. 0 menor ou igual a 2x menor ou igual a 2π. Dividindo toda essa inequação por 2, saberemos que x está no intervalo de 0 a π. Notou o seguinte? Agora o período não é 2π mais, é somente π. Dividindo esse intervalo em outros 4 intervalos de mesmo comprimento, temos os seguintes pontos para substituir na função h de x. h de 0, 0. h de π sobre 4, 1. h de π sobre 2, 0 novamente. h de 3π sobre 4, menos 1. E, por fim, h de π, 0. Utilizando esses valores, podemos montar esse esboço da nossa função h de x é igual a seno de 2x. Notou o que aconteceu? Ao multiplicar o ângulo x dentro da função seno, nós estamos alterando o período. E para facilitar, para saber o valor do novo período, basta usar a expressão p é igual a 2π, que é o período original da função seno, dividido pelo módulo de m. M sendo o número que multiplica o ângulo x dentro da função seno. Só para reforçar a letra D, olha só a letra E. h de x é igual a seno de meio vezes x. Temos novamente nossa função padrão f de x igual a seno de x. Montando a inequação 0 menor ou igual a x sobre 2 menor ou igual a 2π e multiplicando ela todinha por 2, veremos que x pertence ao intervalo de 0 a 4π. Notou? O período agora da função é 4π. Dividindo esse intervalo em 4 partes iguais, teremos os seguintes valores para substituir na função h de x. h de 0, 0. h de π, 1. h de 2π, 0. h de 3π, menos 1. E, por fim, h de 4π, 0 novamente. Com esses resultados, podemos montar esse esboço da nossa função h de x é igual a seno de meio vezes π. Percebeu? Ao multiplicar o x que está dentro do seno, novamente estamos alterando o período da função e usando aquela expressão já vista. P é igual a 2π, que é o período original da função seno, dividido pelo módulo de m, em que m é o número que está multiplicando o x que está dentro do seno da nossa função. Hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto matemática de hoje. Na próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueçam de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!